Senta, que hoje a fofoca chegou com malas desfeitas, salmão frio e uma cara de quem dormiu cedo sem peso nenhum na consciência. Zé Felipe deu bom dia para o Brasil inteiro, enquanto a internet inteira estava em chamas por causa dele, e Virgínia apareceu como resposta oficial, fazendo mala e mostrando salmão como prova de que estava ocupada demais para notar o cancelamento do marido acontecendo em tempo real. E se você já tá passada igual a gente aqui com o que esse casal entregou nas últimas horas, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem a seguir é um bafão completo, e a gente vai destrinchar cada detalhe com a dedicação e o deboche afetuoso que só esse espaço tem, tá? Porque olha, a polêmica já estava por todo lado, o povo já estava falando, os prints já estavam circulando, o cancelamento já estava a pleno vapor, e aí os dois apareceram com umas explicações que, meu Deus do céu, deixaram a internet mais confusa do que tranquila. Zé Felipe surgiu com cara de quem não leu uma notícia na semana inteira. Virgínia sumiu, reapareceu. E quando você pensa que ela vai finalmente explicar o que aconteceu, ela aparece mostrando copos espalhados no chão. Copos. E um salmão. Amiga, você vai entender logo porque isso é muito mais grave do que parece à primeira vista. Então presta atenção em cada detalhe porque eles vão voltar. E quando voltarem, vão doer mais do que agora. E se você quer acompanhar essa novela completa, episódio por episódio, com o carinho e o morbo que só esse espaço entrega, se inscreve aqui agora mesmo, porque a gente não vai parar nessa história enquanto tiver camada por desenterrar, gente. Para entender o peso real do que aconteceu essa semana, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e montar o cenário completo, porque bafo sem contexto é só barulho. Zé Felipe, filho do Leonardo, marido da Virgínia Fonseca, pai dos filhos mais fotografados do Brasil inteiro, construiu com a Virgínia ao longo de anos uma imagem muito específica e muito poderosa nas redes. Casal que funciona, família abençoada, papai presente, mamãe produtora de conteúdo de altíssimo nível, vida linda postada 3 vezes por dia com produção, com emoção, com consistência e com uma competência narrativa que, honestamente, é digna de estudo. Essa imagem foi construída tijolo por tijolo, stories por stories, collab por collab, até virar um produto sólido, um negócio real, um império de atenção que depende diretamente de uma coisa: credibilidade. O público comprou essa imagem porque ela era vendida com talento. E quando essa imagem começa a rachar, o baque é proporcional ao tamanho da construção. E essa semana a rachadura ficou visível para absolutamente todo mundo. Tudo começou com um vídeo que Zé Felipe publicou com o filho Zé Leonardo, onde os dois aparecem juntos, e onde o conteúdo foi recebido pela internet como inapropriado, do tipo que faz a galera pausar, voltar, assistir de novo e falar baixinho: "Espera, eu vi o que eu vi?" O registro que deveria ser de pai presente, de papai carinhoso, de família real, virou um problema sério e imediato. E o problema se espalhou na velocidade que só a internet de 2026 consegue espalhar uma coisa. Em minutos estava em todo lugar, em todos os grupos, em todos os comentários, em todos os perfis de fofoca que você acompanha e nos que você não acompanha também. A galera virou o olho para o perfil do Zé Felipe esperando um posicionamento, uma palavra, uma nota, qualquer coisa que mostrasse que ele tinha visto o que estava acontecendo. O que veio foi silêncio. Por horas, silêncio enquanto o mundo pegava fogo ao redor do nome dele nas redes. Guarda esse detalhe do silêncio aí, porque ele vai aparecer de novo nessa história de um jeito que revela muito mais do que qualquer fala poderia revelar. A ausência fala alto quando o microfone estava disponível, né, gente? Um absurdo. E ainda nem chegamos na melhor parte. Então a galera começou a virar o olho para o outro lado do casal. E a Virgínia? Cadê a Virgínia nessa história toda? Porque ela é a metade mais visível dessa dupla, a que aparece, a que posta, a que responde, a que gerencia a narrativa nas redes com uma velocidade e uma precisão de produtora de conteúdo profissional que é sinceramente impressionante de se assistir em condições normais. Ela responde trend, antecipa crise, adapta tom, muda formato e faz tudo isso com uma naturalidade que muita marca grande pagaria caro para ter. Então a pergunta era óbvia: onde estava ela quando o marido estava sendo cancelado ao vivo, em tempo real, na frente de todo mundo? A resposta, gente, foi a mais improvável possível. Virgínia estava viajando, postando, interagindo com outros conteúdos, mandando Feliz Dia dos Avós para os pais do Vini Júnior nas redes, enquanto o marido estava sendo detonado pelo mesmo público que os dois cultivaram juntos por anos.
A galera percebeu, e a galera cobrou, com força e sem suavizar. Porque quando você constrói uma imagem de casal unido, de família que enfrenta tudo junto, de parceria real que aparece nos momentos difíceis e não só nos patrocinados, o público desenvolve uma expectativa proporcional. Não é exigência irracional, é a consequência direta do produto que você vendeu. Você vendeu parceria, a galera quer ver parceria quando a coisa aperta. Você vendeu transparência? A galera espera transparência quando o assunto é desconfortável. Então a pressão cresceu, o perfil dela ficou parado, sem stories, sem resposta, sem nada, e o silêncio dela foi lido como fuga. Aí o cancelamento que era do Zé Felipe virou duplo, e o nome dela entrou na conversa de um jeito que ela claramente não planejava. E olha que eu ainda nem cheguei no pior, então se inscreve agora, porque o que falta contar aqui é o que de verdade vira tudo de cabeça para baixo. E quem já se inscreveu sabe que esse espaço não para no óbvio nunca, gente. Mas tem ainda mais contexto nessa história, porque bafo bom tem camadas, e essa aqui tem várias. Poliana Rocha, mãe do Zé Felipe, apareceu recentemente nas redes respondendo perguntas dos seguidores, e em uma dessas interações, alguém perguntou se ela havia aconselhado o filho a aproveitar a solteria. Poliana respondeu com aquela elegância calculada de mãe que sabe dosar cada palavra, dizendo que todo filho tem o direito de viver cada etapa da vida, e que o que traz paz ao coração de uma mãe é saber que sempre cumpriu com os compromissos que reconheceu como seus. Linda, né? Sofisticada até. Só que esse recado chegou em um momento em que os rumores sobre o Zé Felipe e a Lara Jucá, ex-namorada do Orochi, estavam circulando com uma força considerável pelos corredores do entretenimento digital. E quando você coloca a declaração da mãe ao lado dos rumores, a leitura muda completamente, amiga. Porque ela não negou, não confirmou, apenas posicionou o filho como alguém com direito de seguir em frente, seja lá para onde esse em frente esteja apontando. O recado estava lá. Quem quis ler, leu. A galera que acompanha essa família de perto também lembra do breve envolvimento do Zé Felipe com Ana Castela, aquele período que durou coisa de 3 meses e que rodou como notícia na época antes de ele voltar para o casamento com Virgínia. Não foi um capítulo pequeno na narrativa pública desse casal, foi o tipo de coisa que o público processa, arquiva e não esquece. E quando você empilha esse histórico sobre os rumores com a Lara Jucá, sobre a declaração da Poliana, sobre o silêncio após o vídeo do filho, tudo num período em que a família já estava sendo observada com uma lupa mais rigorosa, o resultado é uma bomba que explode no pior timing possível. Porque na internet, gente, timing é literalmente tudo. E o timing aqui foi um desastre de proporções clássicas. O povo que entende o básico de gerenciamento de imagem e de comunicação em crise assistiu a cada movimento dessa semana e foi catalogando. Cada post do Zé Felipe, depois da polêmica, parecia calibrado para mudar o assunto sem parecer que estava mudando o assunto. Uma foto com os filhos aqui, um versículo ali, uma tarde de treino por lá, como se a rotina visual funcionasse como anestésico para o cancelamento. Funciona com parte do público, sempre funciona, mas quando o escândalo é grande o suficiente e documentado o suficiente, essa estratégia de desvio deixa rastro visível. E o rastro aqui ficou exposto de um jeito que a galera mais atenta não deixou passar despercebido nem por um segundo. Segura o coração porque a parte que vem agora é onde as escolhas de comunicação do casal revelam exatamente o que estava acontecendo por baixo da superfície polida que eles vinham apresentando para o mundo. E o que mais incomodou a galera, olhando de fora esse circo todo, foi uma coisa muito específica: a ausência de postura. O povo cobrou com tanta intensidade porque o problema em si já era sério, mas o que transformou o sério em insuportável foi o fato de que ninguém dos dois se levantou para dizer alguma coisa direta, clara, honesta, sem rodeio. A ausência de postura no momento em que o público estava explicitamente pedindo por ela é o tipo de leitura que o cancelamento faz com facilidade e que alimenta a narrativa por dias. Porque na cabeça de quem está cobrando, silêncio e desvio de assunto são confirmações. São provas circunstanciais de que tem algo ali que não aguenta luz direta. E essa leitura, justa ou não, foi a que dominou o dia. Quem acompanha esse espaço sabe que a gente trata cada história com carinho, com cuidado, com o deboche afetuoso que é a nossa marca registrada, né, gente?
E antes de chegar no verdadeiro bafo dessa semana, um recado rápido. Se inscreve nesse espaço porque a gente não deixa nenhum capítulo dessa novela passar em branco. E tem muita coisa ainda por vir nessa e em outras histórias que chegam por aqui toda semana com esse mesmo nível de dedicação e morbo com carinho que você já conhece. Porque aí, depois de horas de silêncio, de cancelamento duplicado, de prints se acumulando, de comentários em avalanche, de toda a internet esperando alguma coisa, Virgínia reapareceu. A galera estava esperando uma explicação sobre o vídeo. Sobre a situação, sobre o marido, sobre o casal, sobre o que estava acontecendo naquela família que eles mesmos transformaram em produto público consumido por milhões de pessoas. E o bafo é o seguinte, gente. Virgínia apareceu fazendo mala. Ela abriu o Instagram, gravou um stories e começou a explicar que tinha sumido porque estava empacotando as malas, que as coisas estavam espalhadas por todo lado, que não tinha conseguido postar por conta da bagunça da viagem. E como prova, ela mostrou os copos espalhados no chão. Os copos, gente. Como evidência oficial de que estava ocupada demais para perceber que o marido estava sendo devorado pela internet em tempo real. E ela ainda publicou um salmão de manhã cedo, dizendo que era para dar uma salva na situação. Salmão, como salvo, como trocadilho, como estratégia de crise. Achei um luxo absoluto, tá? Um luxo cafoníssimo de proporções que eu precisei pausar e processar em silêncio por uns 3 minutos. E se você acha que Zé Felipe e Virgínia têm que se explicar por tudo isso de verdade, com clareza, sem copos e sem salmão, se inscreve nesse espaço porque essa história não acabou e aqui a gente não vai parar de acompanhar cada capítulo dessa novela enquanto tiver fôlego e bafo sobrando, gente. Aí chegou a vez do Zé Felipe, de manhã, com uma energia de homem que não tem nada no currículo dessa semana, nada mesmo, como se os últimos 2 dias tivessem acontecido em outro planeta e ele tivesse passado esse tempo num retiro espiritual sem Wi-Fi. Ele abriu os stories, deu bom dia para o Brasil, informou que tinha dormido às 8 da noite como uma criança, que já estava de pé bem cedinho, que tinha feito o café e pediu que o dia fosse abençoado, cheio da presença de Deus, toda a honra e glória, amém, bom dia a todos, feliz dia. E foi isso, literalmente, foi isso. O povo que entende pelo menos o básico de timing de comunicação, de linguagem de gerenciamento de imagem nas redes, assistiu àquele vídeo e viu com uma clareza clínica o que aquele bom dia das 8 da manhã estava tentando fazer. A estratégia do Deus no meio para dissolver cobrança é um clássico, amiga. Um clássico mesmo, testado e retestado. Só que a internet de 2026 já leu esse manual por completo, já anotou as páginas, já fez o resumo e já postou nos comentários com o meme correspondente. A galera não está comprando mais. O que choca de verdade quando você olha para toda essa semana de uma vez, com distância, é o desalinhamento absoluto entre o que o casal representa como imagem pública e o que eles entregaram como resposta quando foram testados. Zé Felipe treinando, Virgínia fazendo mala, copos no chão, salmão de manhã, bom dia com Deus, foto com os filhos. Nenhum dos dois falando diretamente sobre o que a galera estava explicitamente perguntando. Cada post parecia estar em conversas paralelas com o escândalo, nunca de frente, nunca de olho no olho do assunto real. Como se a lógica fosse, se eu continuar postando conteúdo normal com energia normal, o incêndio vai apagar sozinho por exaustão do público. E a ironia é que essa estratégia às vezes funciona, só que quando funciona, deixa cicatriz. E olha, a gente ri dessa história toda com o carinho de sempre, né, gente? É zoeira sem maldade, a gente aqui cuidando da vida dos outros com muito amor e nenhum remorso, mas a gente também não faz de conta que não viu o que viu. E o que a gente viu essa semana foi um casal com um dos maiores impérios de imagem do entretenimento brasileiro sendo colocado à prova de um jeito que nenhuma viagem patrocinada, nenhum stories de mala desfeita e nenhum salmão resolve. Porque o público que sustenta esse império com atenção, com engajamento, com clique e com fidelidade é o mesmo público que estava esperando uma resposta de verdade, uma resposta direta, uma resposta que não precisasse de legenda explicativa nem de trocadilho culinário para fazer sentido. E esse público não recebeu o que estava esperando. Quem acompanha esse espaço com regularidade sabe que a gente não gosta de parar só no escândalo imediato, né? A gente gosta de olhar para o que o escândalo revela sobre algo maior, sobre um padrão, sobre uma questão que vai além dos envolvidos diretos.
E essa semana, o caso Zé Felipe e Virgínia colocou uma pergunta muito desconfortável na mesa. Uma dessas perguntas que ficam flutuando depois que o bafo esfria. Até onde vai a responsabilidade de quem transforma a vida privada e a vida dos filhos em produto público consumido por milhões? Quando o filho aparece no vídeo que vira escândalo, quando a resposta da mãe é um stories de mala desfeita, quando o pai responde com bom dia e amém e vai treinar, o que exatamente está sendo protegido nessa equação? É o produto? É a imagem? É o engajamento? Porque a criança que aparece nesses posts e nesses vídeos não escolheu ser personagem desse negócio. E quando o negócio entra em crise, ela está lá também. Pergunta incômoda, né? Mas é a pergunta que essa semana colocou na mesa com uma clareza que nenhum stories de copos espalhados no chão consegue varrer. As consequências já estão se desenhando com uma visibilidade que não dá para ignorar. A repercussão foi grande o suficiente para que o povo voltasse a olhar para o casal com uma lupa diferente, mais crítica, menos disposta a aceitar a narrativa de primeira. Os fãs mais fiéis defenderam, como sempre fazem, com unhas e dentes e com uma lealdade que, reconheça-se, é impressionante. Os críticos aprofundaram a crítica com os arquivos históricos que a internet guarda com um cuidado que nenhum assessor de imprensa consegue antecipar completamente. E a grande maioria do público ficou no meio, um pouco mais desconfiada, um pouco menos encantada, um pouco mais atenta ao que vem por baixo da superfície das postagens perfeitas. Essa erosão de confiança é silenciosa, mas é real. E ela se acumula com cada resposta que não chega, com cada desvio que fica evidente demais para ser ignorado, com cada copos espalhados no chão apresentado como explicação suficiente para um escândalo de múltiplas camadas. Não tem condição, amiga. Você passa anos construindo uma marca de casal, uma marca de família, uma marca de parceria real e de vida abençoada, e quando vem o teste de verdade, a resposta oficial que chega para o público de milhões é: estava empacotando as malas, aqui estão os copos como evidência, e olha o salmão que eu fiz de manhã. Um bafão completo, desses que não se resolve numa semana e que esse espaço vai continuar acompanhando com você, gente, porque essa novela tem capítulos pela frente e a gente não perde nenhum. E se você chegou até aqui, você já sabe que esse é o lugar certo para não perder nenhum capítulo dessa saga. Então se inscreve agora mesmo nesse espaço, manda esse bafo para aquela amiga que também está de queixo caído com tudo isso e conta pra gente nos comentários o que você achou da desculpa da Virgínia. Você acreditou na versão da mala, gente? Você engoliu o salmão? Porque eu precisei assistir 3 vezes para processar e ainda assim continuei com mais perguntas do que respostas no final. Bafo contado, mala desfeita, salmão frio, Deus no meio, e a gente aqui de olho aberto.